Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, ainda impossibilitados de estarmos com nossas portas abertas, esta noite trazendo uma palavra de ensinamento, a palavra doutrinária para nossa congregação, para a nossa igreja, e os amados ouvintes que estarão assistindo pelo vídeo. Queridos, num tempo de dificuldade, num tempo onde os maus rumores se avolumam e tentam turbar a nossa mente e trazer peso aos nossos corações, a melhor maneira que temos que combater é através das nossas orações. E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito desse assunto, oração, e não vamos nos estender muito, mas vamos estar falando um pouquinho acerca daquilo que nós precisamos e necessitamos fazer nesses dias. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, pela oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, pela oportunidade, Senhor, de podermos transmitir, ó Deus querido, esta palavra para o teu povo que vai estar ouvindo, Senhor, e que ela venha falar também ao nosso coração, porque a tua palavra, Senhor, é como uma espada afiada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração humano. Por isso, Pai, revela-te, Senhor Deus, a nós, o coração. Fala, Senhor Deus, por meio desta mensagem a muitos corações, ó Pai. Que seja uma palavra que traga ânimo, Senhor, para aquele que está abatido no seu ânimo. Seja uma palavra que traga e desperte a fé para aqueles que estão, Senhor, adormecidos, porque a tua palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Pai querido, nós nos anulamos, Senhor, de tudo aquilo que é humano, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha, Senhor, daquilo que é dos céus, para que possamos, assim, fazer o teu querer e a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ajuda-nos, Pai, porque sem ti nada podemos fazer. Tu és o nosso mestre, o nosso professor, e contigo contamos nesta hora. Assim eu oro e agradeço a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, a palavra para nossa reflexão hoje encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, que fala na sua epífage, devemos fazer orações por todos os homens. E o texto nos diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Que Deus assim nos dê graça para a exposição.
o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 ele fala sobre algumas coisas que necessária, falando sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça e o bom combate. E nesse texto, Paulo entra um pouco mais a fundo, falando sobre o nosso dever, como nós devemos nos portar diante de qualquer tipo de ameaça, seja ela ameaça teológica, na parte da heresia, em que abraça a muitos e muitos se perdem por não fazer uma interpretação verdadeira das Escrituras Sagradas. E quando Paulo fala nesse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Deprecar quer dizer interceder, pedir insistentemente, pedindo perdão, intercedendo primeiro por si mesmo e em seguida também intercedendo pelos que estão próximos a nós. E as deprecações e orações em intercessões e ações de graça. A palavra de Deus diz: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Dar graças pelas coisas boas que nos acontecem é fácil. Difícil é você também aceitar e dar graças pelo um fracasso, por uma dificuldade que você não conseguiu vencer, por uma situação que você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra, uma perda material e todas as sortes de situações que nós, que vivemos por fé e não por vista, devemos assim dar graças. O Salmo 103 é um salmo tremendo em que o salmista ele fala de uma forma assim tremenda e de um coração muito aberto, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Ou seja, bendizer ao Senhor, agradecer, render graças a Ele por todas as coisas. E aqui o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala sobre intercessão. Intercessão, e ele diz no verso de número 2, pelos reis e por todos os que estão em eminência, por todos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quando ele fala pelos reis, ele está se referindo a todas as autoridades. E, francamente, nós temos o mau hábito de falar mal das nossas autoridades. Infelizmente, isso está inserido na nossa cultura, porque se as autoridades fazem aquilo que nos agrada, louvamos a ela, mas se não faz, nós as criticamos e às vezes somos duros no nosso julgamento, somos rígidos nas nossas sentenças. Quando a palavra de Deus lá na carta aos Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele mesmo,
ele vai trazer uma palavra direta ao nosso coração, dizendo acerca disso, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Isso nos aponta uma situação bem conflitante entre nós, porque temos o hábito de julgar e, às vezes, de uma forma até dura demais. Mas o que o apóstolo está falando aqui nesse capítulo 2 é a respeito de interceder, ou seja, pedir a Deus para que aquele que está governando cumpra bem o seu papel. Para aquele que está legislando, possa legislar de forma coerente, com equidade, com sabedoria. E aquele que governa, que ele não governe para si, mas que governe para aqueles que estão debaixo do seu governo, com justiça, com dignidade, para que tenhamos assim uma vida quieta, uma vida piedosa, quieta e sossegada, e com toda a piedade e honestidade. Quando nós intercedemos pelas nossas autoridades, ainda que o intento seja ruim no coração, mas através de um clamor popular, de um clamor da sua igreja, a igreja dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina um país inteiro intercedendo pelo governo do seu país. Isto, irmãos, é o dever que nós temos de estar intercedendo pelo nosso presidente da República, pela sua equipe de governo, por todos aqueles que estão ali nesse momento sendo gestor dessa crise que afeta não só aos pequeninos, mas afeta também os grandes. Obviamente, como diz um adágio popular, a corda sempre rebenta do lado mais fraco. Mas se esse lado mais fraco estiver posicionado diante de Deus para fazer o seu papel e buscar com intensidade interceder e colocar a vida das nossas autoridades, por certo, nós teremos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade. O que é piedade? É cumprir um papel de igualdade, de justiça, de honestidade, tudo aquilo que nós esperamos de um governo, tudo aquilo que nós esperamos dos nossos representantes. Lamentavelmente, muitas das vezes, nós caímos em lábios lisonjeiros e não pedimos a direção a Deus, a quem nós vamos colocar como os nossos representantes. Mas o que eu quero dizer não é isso, que mesmo colocando eles, nós temos o dever de, sendo bom ou ruim, estar intercedendo por eles. Temos que clamar todos os dias, incessantemente, pelos que estão na frente de batalha. No caso desta guerra contra o coronavírus, pelas nossas autoridades sanitárias.
pelos nossos cientistas, pelos nossos médicos, pelos nossos enfermeiros, nossos técnicos de enfermagens e todos os auxiliares e pessoal de apoio, aqueles que transportam os passageiros, aqueles que são condutores das viaturas, nossos policiais, nossos bombeiros que estão à frente dessa batalha. Então, meus amados, é por causa disso que o apóstolo Paulo fala para que nós devemos fazer intercessões. E se as coisas não estiverem sob o domínio do homem, do controle do homem, com certeza, do controle do nosso Deus, ela jamais vai sair. E quando ele diz ainda, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O apóstolo Paulo, ele ainda fala mais ainda no capítulo 8 da carta aos Romanos, e é uma coisa que, no capítulo 8, no capítulo 12, no verso 1 e no verso número 2, são palavras que precisam estar fielmente guardadas no nosso coração. Quando o apóstolo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que quer dizer isso? A boa vontade de Deus, se o texto que ora nós acabamos de ler diz que porque isto é bom e agradável diante de Deus, nós precisamos então entender a vontade de Deus para conosco. O que o nosso Deus espera de nós nesse momento que estamos atravessando? Desespero, para muitos é. Falta de paz, também. Falta de equilíbrio emocional, para muitos. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque o salmista diz, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Queridos, isso é uma coisa maravilhosa, você entender perfeitamente que isso é realidade. A palavra de Deus ainda diz lá no Salmos 121, porque o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Isso quer dizer que você não está só nesta luta. Deus já tem colocado anjos a seu respeito, já tem decretado ordem a eles para te guardar, para guardar a sua família, para guardar você. Então, simplesmente cumpra aquilo que a Bíblia diz. É tão maravilhoso quando vemos o povo de Deus reunido. Nos arremete também aos Salmos, se não me falha a memória, aos Salmos 32 ou 33, que diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amados, entender que essas coisas, a intercessão faz parte do nosso cotidiano. A palavra de Deus diz que lá no livro, se não me falha a memória, do livro do profeta Ezequiel, o profeta, fazendo um relato, diz que ele procurava alguém que entrasse na brecha, um intercessor, aquele que
entra aonde há um lugar de vulnerabilidade. Aquele que se posiciona ali para defender o seu território, para defender os seus interesses. Então, o intercessor, aquele que reconhece que toda autoridade é constituída por Deus, ele não vai usar as armas carnais, mas vai usar as armas espirituais, essas que o Senhor tem nos dado. O nosso joelho dobrado, o nosso rosto no pó, como fala a palavra de Deus no livro de Lamentações, no capítulo 2, se não me falha a memória, o versículo 29. Ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E a esperança não pode morrer no nosso coração. Os nossos sonhos não podem se apagar diante de circunstâncias. A nossa fé tem que estar acima de toda e qualquer circunstância adversa. Entendemos que por trás de uma grande tempestade virá o sol da justiça. Entender que por trás de cada furacão virá um tempo de calmaria. Entender que por trás de cada guerra virá também o tempo de paz. Meus amados, se nós entendermos verdadeiramente, porque diz ainda no verso de número 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que quer que todos os homens se salvem. No capítulo 14 do Evangelho de João, no verso de número 6, a palavra de Deus nos diz que ele, o Senhor Jesus, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém pode alcançar nada se não for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o verso 5 ainda diz, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Nele encontramos o nosso refrigério, nele encontramos a nossa cura, nele encontramos a nossa paz, nele encontramos a nossa salvação, nele encontramos a direção, nele encontramos a verdade, nele encontramos vida e nele encontramos o reino dos céus. Meus amados, o nosso Senhor, quando ele diz que existe só um mediador entre Deus e os homens, porque todos falharam na sua missão. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, mais uma vez, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. E o homem sempre esteve debaixo do jugo do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo. O dom gratuito de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim, ele nos comprou. Este dom maravilhoso. Se aonde o pecado abundou, por meio de Jesus Cristo, a graça chegou até nós. Não é à toa que no Evangelho
de João, no capítulo 3, no verso 16, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 17 ainda diz que Deus não enviou seu filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ele é o único mediador, ele é o caminho, ele é a nossa paz. Por isso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 25, a palavra de Deus vai dizer assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No verso de número 25 diz: Naquele tempo respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, este mediador, este intercessor, hoje, ele está intercedendo por nós à direita de Deus. Mas chegará um tempo que ele não voltará mais como advogado, ele voltará como juiz. E o tempo que hoje nós temos de buscar, de nos encontrarmos com ele, através da intercessão, buscar a comunhão, através da adoração, buscar estar próximo dele. Ele se entregou, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Não tem ninguém poderia fazer. Ele se entregou. Ele mesmo disse: eu tenho poder de dar a minha vida e de poder reavê-la. E assim ele o fez. Porque o salário do pecado é a morte. Mas como a morte poderia tragar o nosso Senhor se ele não pecou? Ele foi tentado, mas não pecou jamais. Ele não falhou, ele cumpriu toda a lei. Ele não deixou nada ficar para trás, para que não tivesse nenhuma acusação contra ele. A única acusação que o homem encontrou contra ele é que ele foi bom o tempo todo. E em todo o tempo ele foi justo. Não praticou injustiça com ninguém. Muito pelo contrário. Ele fez justiça aos injustiçados. E um dia ele vai fazer muito mais, porque na sua volta, todos nós teremos que prestar conta diante daquele com quem temos que prestar. Então, amados, para que, como diz o apóstolo no verso 7, para que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Na fé porque ele creu e na verdade porque ele ensinou o que ele também aprendeu de Cristo. Louvado seja Deus. E diz ainda, para fecharmos, como é importante: quero, pois, que os homens orem em todo o lugar.
Meu amado, não importa se você está na cidade, se você está no campo, se você está num palácio ou se você está num casebre, se você está numa comunidade ou se você está na Zona Sul, pouco isso importa. Importa que você esteja orando. Pouco importa se você é uma pessoa bem-sucedida financeiramente ou se você é uma pessoa simples no meio da multidão, ou se você é uma pessoa que está passando um momento difícil na sua vida financeira, material. Te digo uma coisa, meu amado, o nosso Deus, Ele tem tudo que você precisa. E ainda digo mais, no Salmo 37, no versículo 4, deleita-te também no Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Amados, quando Paulo diz, quero, pois, que o homem ore em todo lugar, levantando mãos santas. Mãos santas quer dizer a mão que não derrama o sangue inocente, a mão que não se apressa para apontar a iniquidade de quem quer que seja, para julgar a quem quer que seja, apontando o dedo em riste, como eu vou fazer agora. Você aponta um para frente e tem 3 apontando para ti e um ligando o que você está fazendo no céu. Então não seja juiz, porque existe só um juiz, um legislador, que é o nosso Cristo. Só Ele pode nos julgar. Levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Contenda é a pior coisa que pode se assenhorear de um ser humano. Pois lá em Provérbios, a palavra de Deus diz que 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E o que Deus abomina é a contenda, é semear contenda. Isto é tudo que Deus reprova. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E tudo que você puder fazer, diz assim o texto: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Então, muita gente não compreende que um dia o juízo virá sobre todos. Poucas são as pessoas que entendem que as nossas obras um dia virão à tona. Então temos que ficar muito, muito atento, porque tudo é que nós fazemos está registrado. As coisas boas e as coisas ruins. Todas as coisas estão registradas. Para encerrar, quando Paulo fala, quero que os homens orem em todo tempo, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Contenda gera mal-estar, mas o perdão apazigua qualquer situação. E uma coisa
maravilhosa para nós entendermos é que, mesmo sendo injustiçado, mesmo pagando, levando a culpa daquilo que você não fez, Deus um dia vai mostrar para que você veio. Deus vai mostrar o quanto valeu a pena você entender o valor do perdão, assim como entender o valor do perdão. Eu quero fechar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, para fechar esse assunto que eu acabei de abordar, o perdão e a oração. Jesus ensinando os seus discípulos a orar, deixando a oração modelo, ele deixou aqui um rastro de ensinamento tremendo para nós compreendermos que Jesus diz assim, Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê. E o que está em oculto, e teu Pai que te vê, o que está em oculto te recompensará. Orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí entra aquilo que eu queria fechar o assunto. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse assim como quer dizer que se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. E se a oração precisa chegar diante de Deus, nós precisamos estar com o nosso coração leve de culpa, sabendo que o perdão, fomos alcançados pelo seu perdão. Ore, busque a Deus, interceda pelas nossas autoridades. Todos que estão hoje em eminência precisam da sua oração. Todos. Mesmo aquele que você não é bem afeiçoado, mesmo aquele que você não tem muita empatia por ele, mas ore também por ele, porque Deus também quer que eles venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos pela palavra de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que o Santo Espírito de Deus possa estar esclarecendo o seu coração através da santa e gloriosa palavra. São as santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz para nos dar a liberdade. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia! Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Te louvamos por esta noite, por esta palavra e, Senhor, por esse trabalho maravilhoso que teu servo, Eliefson, tem feito, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe a ele, a sua casa, a sua família e toda a membresia da IECOA de Tamoio e das demais espalhadas nas cidades do nosso estado. Fica conosco, Pai. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos dá a noite de paz, que assim o teu nome seja honrado pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido.